Muito bem. Segundo o Wyckoff, nós estamos então em fase de acumulação, tá? Tínhamos voltados para dentro do canal de baixa. E, muito importante, aqui na região dos 28 mil, nós tínhamos um suporte, né? Que era aquela região onde teve forte pressão de compra, onde ele tocou na região dos 28, voltou rapidamente subindo violentamente. E hoje, agora de manhã cedo, agora meio-dia, na verdade, ele fez uma armadilha ursinho carinhoso, tá? O armadilha ursinho carinhoso é o quê? Ele fez uma barra na região da metade da tendência de baixa aqui, desse canalzinho de baixa, e fez uma sombra muito grande. Eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. Olha essa barra de volume aqui, ó. Essa barra de volume de compradores aqui, rejeitando a queda abaixo dos 28 mil, então ele tocou nos 28 mil, ele chegou a ultrapassar um pouco o fundo anterior. Isso aqui é um bear trap. Agora a gente precisa ver como vai ser a evolução desse bear trap nas próximas horas e próximos 2 dias, tá? Se esse bear trap for validado, ele novamente pode tentar fazer a força compradora transformar isso aqui, esse bear trap, como um fundo mesmo, e a gente não cair mais abaixo do 28 mil. Tá? Se essa força de volume ainda não for fundo, o que me parece bem improvável, porque isso aqui foi força de fundo, geralmente a gente consegue descobrir topos e fundos a partir de verificar se está em uma acumulação de Wyckoff, acompanhado do volume, tá? Então nós tivemos um pico de volume extraordinário na defesa dessa região dos 28 mil, o que mostra para nós que possivelmente pode ser um fundo se formando mesmo, na região dos 28, tá? Então, a partir desse ponto aqui, eu estava dando uma olhada no gráfico de 4 horas, no RSI nós estamos com várias vezes retestada a região de sobrevenda, não entrando mais na região de sobrevenda, e querendo assumir uma força compradora de fato no gráfico de 4 horas, lembrando que o gráfico de 4 horas ele é mais fraco que o gráfico de 1 hora, né? E aqui no MACD também ele está querendo já fazer o cruzamento das médias apontando para cima, mantendo força compradora. Uma coisa muito importante quando a gente tem isso, né? Uma coisa muito importante quando a gente tem esse... E eu desenhei esse... Eu mostrei assim mais esquemático, esse Wyckoff aqui, sabe por quê? Porque ele está bem... O gráfico, principalmente o gráfico, o 4 horas está legal, mas o gráfico de 8 horas dá para ver um pouco melhor, né? Como é que funciona, então, a formação de um fundo e de topos, né? Formações de fundos e topos geralmente acompanham de acumulação de Wyckoff e sinais de força e de volume acima do normal. Topos funcionam da mesma maneira, tá? Mas nesse gráfico aqui, olha só que interessante, fundos e topos se formam com grandes volumes. E nós podemos ter encontrado o fundo do Bitcoin, tá? O que vai responder isso para nós é os próximos 2 dias, que vai ser um compilado aí de várias horas, e o mercado teria que fazer essa configuração aqui dessa acumulação de Wyckoff. Eu vou passar um esquema aqui que postaram num dos grupos que eu tenho e que eu gostei bastante, tá? Pegaram aqui o Wyckoff e colocaram o gráfico recente do Bitcoin. Então, nós tivemos aqui, ó, a região dos 28 como a região do Spring or Shakeout, né, que é a região de ameaça do Bull Trap. E dei uma olhada no gráfico aqui, bem da esquerda, essa grande queda, esse risquinho vermelho ali, ó. Essa é a região onde poderia acontecer o Bull Trap, né, e o Bear Trap. E aconteceu a armadilha dos touros. Hoje aconteceu a armadilha dos touros, tá? A armadilha do... Perdão, a Bear Trap é a armadilha dos ursinhos carinhosos, onde os ursinhos carinhosos estavam todos felizes apostando embaixo, e aí veio os tourinhos atrás da moita e degolaram os ursinhos carinhosos, tá? Então nós temos atualmente, agora, pelo menos no gráfico de 4 horas, uma linda barra de reversão, mostrando para... Esse gráfico está desatualizado, tá, pessoal? Ali estava na época 35.965. Ainda teve uma evolução hoje até os 28 mil, então eu já vi bem para baixo, né? Mas se a gente limpar o gráfico aqui e deixar ele mais visível, aliás, aqui, ó, mais visível e menos frescura aqui, ó, dá para ver que aqui foi um bear trap, tá? Você pega a última barra aqui de baixa, barra dos 28 mil, ele ameaçou perder bastante aqui, né?
e conseguiu retomar, pelo menos no gráfico de 4 horas, a força compradora, tá? Isso só no gráfico de 4 horas, ainda precisa evoluir. Só que o que me chamou a atenção foi essa barra de volume fora do normal, tá? Essa barra de volume comprador aqui, geralmente só aparece quando o Bitcoin encontra fundo, tá? Quer dizer que já encontrou fundo? Não. Quer dizer que a gente teve um bear trap. Desse bear trap, a gente agora precisa fazer aquele padrão de week off, de começar a recuperação, tá? Que é esse aqui. Então, tem que começar a fazer uma sequência de pivôs de alta e mostrar sinais de força, tá? Ali, ó, sign of strength, tá? Sinais de força. Então, a partir desse ponto, ele teria que mostrar sinais de força. O gráfico diário também apareceu, o bear trap apareceu como uma barra iguana, logicamente ainda precisa terminar às 9 horas da noite, essa barra, né? Essa barra, e uma coisa que me chama a atenção é que ela é uma segunda barra iguana consecutiva dessa daqui, ó. Então nós tivemos no domingo o fechamento da barra semanal com essa barra iguana aqui. Eu achei que ela ia ser suficiente para segurar o preço, mas veio liquidar um pouco mais abaixo e agora apareceu uma segunda barra iguana, tá? É difícil uma barra iguana falhar 2 vezes consecutivas, tá? Então pode ser que ela consiga fechar hoje forte o suficiente para conseguir atingir essa e tentar invalidar essa barra aqui. Se o Bitcoin conseguir fechar hoje em 32.976 dólares, aí vai ser bem positivo, tá? Se ele conseguir pelo menos comer um pouquinho dessa barra e invalidar essa barra vendedora aqui, vai ser muito bom. E aí, se ele tiver mais 2 dias consecutivos, cancelando essa barra aqui, anulando essa barra de baixo, nós podemos ter a chance de retomar realmente a aproximação da média de 8. Certo? Então, a gente está bem interessante essa barra que fez aqui. Detalhes importantes, né? No diário, o diário é o gráfico mais importante do Bitcoin em relação ao gráfico de 4 horas. No diário ainda nós estamos abaixo da região 40, então ainda estamos em tendência de baixa, forte tendência de baixa. Para ele anular a baixa ou mostrar sinais de força de anulação da baixa, o RSI precisa voltar acima da região 40, pelo menos, para entrar em zona de acumulação e depois ultrapassar a região 60 do RSI para mostrar a tendência de alta, tá? Porque falta bastante coisa ainda, né? Então o diário ainda está pessimista. O gráfico aqui do Ficube, a gente vê que ainda pode direcionar aqui para essa média de baixa, né, os 23 mil dólares, tá? Esse pode ser o nosso principal suporte. Só que o que me chamou a atenção realmente foi o volume, tá? O volume, eu não minto para vocês que esse volume aqui, fora do normal, duplo, assim, um volume fora do normal de venda e de compra logo em seguida, geralmente é barra de fundo, né? Isso geralmente produz barra de fundo, tá? Então, vamos ver como é que vai ser o fechamento hoje do gráfico diário do Bitcoin. Ver se ele consegue, se os tourinhos conseguem manter essa barra que eles conquistaram aqui, essa força compradora, ou se eles já vão apanhar de novo para uma nova atacada dos ursos, né? Então, se a gente tiver rejeição dessa barra iguana, essa barra iguana de 4 horas aí nas próximas horas, tivermos rejeições dela, nós vamos ter continuação da vitória dos ursinhos carinhosos, levando o Bitcoin a 23 mil dólares por unidade. Caso contrário, se nas próximas 48 horas nós tivermos uma sequência de altas, né, e a gente começar a perceber que o volume comprador no curtíssimo prazo, né, que é o gráfico de 4 horas ou o gráfico diário, começar a aparecer bastante volume comprador, a gente vai ver uma retomada e possivelmente formação de fundo do Bitcoin. O Bitcoin ele sempre forma fundos, pessoal, quando ele faz armadilhas urso e sempre forma topos quando ele forma armadilhas touro, tá? Então, a armadilha touro é essa daqui. Nós temos um topo. Ele tenta ultrapassar o topo anterior, não consegue. Isso aqui é bull trap, tá? Isso aqui é formação de topo. Quando nós temos o contrário, o oposto, né? Quando o Bitcoin está caindo sem parar e as altcoins também, a gente procura por localizar oportunidades de bear trap.
né? O armadilha dos ursinhos carinhosos. Pode ser ainda que não seja o principal, mas eu gostei muito dessa barra de volume, não vou mentir, que essa barra de volume compradora aqui foi bem interessante, e geralmente topos e fundos aparecem através dos volumes, né? Conforme o Wyckoff ensina, tá? Então, os topos também produzem volumes fora do normal, mas os fundos, cara, os fundos não mentem, né? Geralmente os fundos são produzidos por grandes barras verdes, né? Então, nós temos aqui, ó, fundo, tá? Você pode pegar aí várias referências, ó. Aqui ele fez fundo, aí ele fez um fundo um pouco mais forte aqui, e assim por diante. Então, nós temos no gráfico diário, os principais que você enxerga, né? Olha que interessante. Aqui nos topos, né? Então, quando a gente tem os topos do Bitcoin, os fundos majoritários, a gente tem um pico de volume estratosférico, né? Diferente, né? Então, nós temos geralmente topos e fundos com volumes acima da média. Tá? Topos e fundos com volumes acima da média. Então, aqui, esse aqui é um volume acima da média. É um volume que mostra que o mercado está mostrando muita força para impedir que o preço continue caindo. Tá entrando num consenso de que o preço do Bitcoin está muito barato. Né? Certo? Gostei dessa barra de compra de hoje. Quando eu cheguei em casa, até eu fui olhar o gráfico, eu olhei o gráfico de 4 horas e eu gostei. Eu gostei dessa barra de volume comprador aqui, impedindo mais queda. Vamos ver se ela vai ser forte o suficiente para produzir o famoso fundo do Bitcoin. Tá? Que agora nós estamos assim, como a gente caça topo, a gente caça fundo, é isso? É isso que a gente faz, né? Caça topo e caça fundo. Tá? Então o Bitcoin não vai fazer isso aqui, tá? O Bitcoin não vai fazer essa sequência de depressão mais profunda. Geralmente o Bitcoin faz isso aqui, ó. Esse é o normal. Tá?